Fala pessoal, beleza? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos, para quem está me assistindo. Hoje a gente vai tratar de um tema chamado reforma trabalhista, né? Teve gente que já me pediu, falando, pô Matheus, vamos gravar um negócio, grava a reforma trabalhista. Outros falaram, cara, a reforma da Previdência. E eu falei assim, tá, eu vou começar por partes então, vou gravar a reforma trabalhista. Vocês vão perceber ao decorrer da aula que a reforma trabalhista também está relacionada à crise econômica mundial, né? Então, diante dessas três aulas, né, todas estão relacionadas a esse tema da crise econômica mundial que afetou vários aspectos no Brasil. Então, começando, né, a aula, eu queria agradecer a todos que estão me apoiando, que se inscreveram no canal. Eu agradeço, muito obrigado a todos. As pessoas que me mandaram mensagem agradecendo, que gostaram da aula, eu agradeço muito. Isso é uma grande injeção animadora para a gente, que nos motiva, estimula a gente a querer trabalhar mais e prestar também serviços, né, à população, aos amigos, de esclarecimento, de conhecimento, né? Isso é muito legal, muito bacana. Então eu agradeço mesmo, muito obrigado. Vamos começar então explicando o fato, né, da reforma trabalhista, como a gente geralmente sempre começa. A reforma trabalhista ela foi decretada em 28 de julho de 2017, né, com o objetivo de regular a economia do país, diminuir o índice de desemprego e diminuir o custo das empresas, dando poder de autonomia ao trabalhador, tendo mais poder na negociação do trabalho. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para quem não lembra, é o cara que se candidatou também para presidente nas eleições de 2018, ele foi ministro da Fazenda no governo Temer, ele afirmou que o governo tinha o objetivo de empregar 6 milhões de pessoas. Além disso, o Brasil nesse período foi afetado pela crise econômica de 2008, com isso estabeleceram tais medidas a serem atingidas, né? Vamos lá dar uma olhada? Olha só, a regulação das relações individuais de trabalho, instituição de novos tipos de contratos e alguns já existentes, a saber, contratos com jornada parcial de trabalho, pessoal, presta atenção nisso, contratos temporários e contratos de trabalho remoto, contratos de trabalho intermitente. Preste atenção nesses três que eu mencionei, que são uma das questões centrais da reforma trabalhista, hein, pessoal? Esses três aí são uma das palavras-chave para nós compreendermos e sistematizarmos a reforma trabalhista. Contratos de trabalho terceirizado, outro aspecto que define, contratos de trabalho hipossuficiente e extinção dos contratos de trabalho. Isso que fecha um dos aspectos da reforma trabalhista. 2. A regulação das relações coletivas de trabalho. Possibilidade de negociação no tocante à duração de jornada de trabalho, remuneração do trabalho, bem como diversos aspectos trabalhistas, adesão do seguro-desemprego, trabalho remoto, apresentação de empregados no local de trabalho e a não obrigatoriedade da homologação sindical no ato demissional. Olha só, esta é um outro aspecto da reforma trabalhista, hein, pessoal? Vamos prestar bem atenção nisso. As políticas de trabalho prevê algumas modificações no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Programa Seguro-Desemprego e no Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O quarto, as instituições responsáveis por essa regulação de trabalho, descontinuidade do pagamento obrigatório, as representações sindicais, outra questão que a gente pode sistematizar para entender a reforma trabalhista, alteração e multas aplicadas pela inspeção de empregados não registrados, a questão da diminuição de direitos, como as alterações que atacam diretamente a autonomia da Justiça do Trabalho, ou seja, a intervenção mínima da Justiça, outro aspecto que está relacionado à diminuição de direitos, né? Em caso de acordos coletivos negociados sobre o legislado, obrigatoriedade de pagamentos de honorários das partes sucumbentes do processo trabalhista, dentre outros. No entanto, será que tais medidas foram atingidas, né? Nos primeiros 9 meses de reforma, foram gerados 26.300 postos intermitentes, 13.320 parciais, ou seja, 78,4% dos empregos gerados desde novembro de 2017 até julho de 2018 foram em contrato
Atípicos e precários, pessoal. Veja bem. Preste atenção nessa questão aqui, intermitente, que irei explicar depois. Agora, reparem bem que eu fiz a pergunta. Será que as medidas foram atingidas da reforma trabalhista? Que era conquistar, tentar diminuir o desemprego no Brasil e tentar reativar a economia? Grave essa problematização na tua cabeça, tá? Agora eu vou mostrar uns gráficos de pesquisa, tanto do IPEA, do CAGED, pesquisas que eles fizeram, analisando a quantidade de desemprego, o tempo de procura de desemprego e também a quantidade de trabalhador autônomo, registrado e sem carteira. Vamos dar uma olhada lá? Então, beleza. Ó, primeiro gráfico, evolução dos empregos com e sem carteira assinada e por conta própria. O verdinho aqui são as pessoas com carteira de trabalho assinada, né? Como vocês podem perceber. Analisem bem que há uma regressão das pessoas com carteira assinada, há uma diminuição. As pessoas ocupadas por conta própria, há uma progressão, pessoal, olha só. E empregado no setor privado sem carteira de trabalho, há uma certa, uma certo aumento, né? Um aumento bem assim, um pouco expressivo, mas há. Então vocês percebem aí nesse caso que há uma progressão do sem carteira assinada e por conta própria. Outro gráfico que a gente vai ver, note-se bem, ó. No período de junho de 2017, que eu coloquei aqui, há uma derrocada muito grande, mas depois uma tentativa de levante de emprego no Brasil. Mas depois uma derrocada novamente. Então demonstra-se que há uma desestabilidade de desemprego nesse período, porque se conquista emprego e cai novamente. É como se fosse um pico mesmo de montanha, né? Porque ele vai subindo e descendo extremamente. Diferente dos anos anteriores, que há uma certa estabilidade, uma progressão até natural, né? Aqui é diferente, aqui é uma grande derrocada e um aumento, não tendo uma estabilidade de emprego no Brasil. Proporção de desempregados por tempo de procura. Vejam bem, tem 4, né? O azul marinho, menos de um mês. O azul celeste, né? De 1 ano a menos de 2 anos. Outro tipo de azul aqui, de 1 mês a menos de 1 ano. E o roxo, 2 anos ou mais. Prestem bem atenção aqui, que a proporção de desempregados que tem uma regressão, uma diminuição de desempregados, vai ser esses dois aqui, ó. Este azul e esse aqui. E reparem bem, esse daqui, vou até marcar aqui, né? De 1 mês e este daqui, de 1 ano. Que houve uma regressão, correto? O roxo, 2 anos ou mais, há uma progressão de desemprego e o verdinho, o azul marinho, né? O menos de 1 mês também é uma progressão. Reparem bem então que o que tem mais progressão é onde o menos de 1 mês e o 2 anos ou mais. Correto? Bom, aonde eu quero chegar? Note-se, diante desses gráficos, que a reforma trabalhista, ela até tentou controlar o desemprego no país, gerando mais emprego, de fato que gerou, só que não conseguiu controlar a quantidade de desemprego em aceleração. Então, como vocês podem ver, as pessoas que acabavam ficando constantemente sem emprego eram as pessoas de curto período. Pessoas que ficavam menos de 1 mês empregadas, perdiam o emprego. Isso é um aspecto de um trabalho intermitente, pessoal. Como eu falei, que é um trabalho descontínuo, que você tem um prazo determinado de contrato. Você tem um contrato de 6 meses para trabalhar, de 2 meses, e depois você fica desempregado novamente. O outro caso, de 2 anos,
de um ano a menos de 2 anos, são pessoas que estão um ano sem trabalhar e muitas vezes pegam um trabalho autônomo, às vezes desistem. E os trabalhos que acabaram diminuindo o desemprego são as pessoas de 2 anos ou mais, né? Que acabaram ficando desempregadas por mais tempo. Então, onde eu quero chegar para tornar mais claro para vocês? Nota-se então, conforme as tabelas, que o trabalho intermitente, o informal e autônomo aumentaram no país por falta de trabalho com carteira assinada. De que forma esses aspectos contribuem para o desemprego no Brasil? Contribui na característica de instabilidade que oferece a um trabalhador, de não ter acesso a um trabalho de longo prazo, tanto no trabalho informal e no trabalho intermitente. Definindo o que eu estava falando antes, lembra da nossa problematização? Trabalho intermitente, trabalho subordinado e descontínuo, aquele que já tem um prazo determinado. Olha só. Trabalho informal, trabalho anônimo, que poderíamos definir nesse período de, às vezes, as pessoas que ficam um ano empregadas, depois elas conseguem um outro tipo de emprego, né? Um ano ou mais, mas sempre com essa descontinuidade de emprego. Uma forma, é claro, com a intenção do Estado de flexibilizar a economia brasileira. Essas pessoas, voltando, né, ao papo, trabalho informal são pessoas que são vendedores de salgados, pipoqueiros, vendedor de doce, vendedor de vassoura. De forma geral, são pessoas que não têm registro. Muitas vezes. Registro, não diz o registro da carteira, mas registro de uma empresa. Autônomas. Vendedores ambulantes. Bom, pessoal, aqui, pensando bem, de certa forma geral, concluindo, esses tipos de trabalhadores não têm perspectiva de futuro, porque não tem direito a tirar férias, não terá uma estabilidade, que coloca o trabalho, não terá uma estabilidade. E as empresas, deixa eu dar uma tirada aqui, esta reforma coloca o trabalhador como subordinado das empresas, estando submisso aos interesses do mercado. Voltando aqui. Essa é uma linha de raciocínio que de certa forma, é contra a reforma trabalhista. Mostra os contras que a reforma trabalhista pode gerar para a sociedade, tanto principalmente para a massa trabalhadora, que vai ter mais instabilidade, não vai ter uma perspectiva de futuro. E por quê? Porque não vai ter um acesso, muitas vezes, a um planejamento financeiro, de comprar uma casa, de poder comprar um carro, de poder ter um sustento para a tua família, e também de progressão de cargo de trabalho, que nós sabemos que exige mais tempo, às vezes, e nem tempo, muitas vezes, ele tem um direito a férias. Então ele vai estar constantemente precisando de emprego, porque se ele sai de um emprego ou está trabalhando informalmente ou autônomo, ele depende exclusivamente da produção dele. Só por um caso, uma curiosidade para vocês, um trabalhador intermitente, ele só vai trabalhar muitas vezes conforme o patrão chama. Por exemplo, o garçom, em um horário que não está no expediente, às vezes é necessário, o patrão chama ele para poder ajudar os outros garçons que são registrados a trabalhar com eles. 3 meses, às vezes no final de semana. E os dias que ele não vai, ele não recebe. Por exemplo, finais de semana que ele não trabalha, ele também não vai receber. Feriados é descontado do próprio salário. Então, essa reforma, ela coloca uma questão que o trabalhador ele vai depender exclusivamente de sua produção. Diferente de um trabalho com carteira assinada, que você não depende somente da tua produção, mas existem benefícios, direitos de trabalho mais assegurados, os dias que é considerado, todos os dias são considerados
no seu salário, de forma total, diferente de um trabalho não registrado. Agora, os intelectuais que são favoráveis à reforma trabalhista, por outro lado, como Ibarra, e Cisneros e Torres, que são mexicanos, eles vão dizer que a política de proteção do trabalho acarreta uma série de rigidez sobre o mercado de trabalho, né? A questão da proteção do trabalho, como a CLT, a institucionalização e a vigilância dos sindicatos sobre a exploração. Isso deixa o mercado de trabalho muito lento, muito enferrujado. E diante do nosso contexto, que o Estado estava muito endividado, isso fazia com que o Estado não conseguisse sair dessa bola de neve de dívidas e juros com a inflação alta. Então, uma forma de flexibilizar a economia brasileira a curto prazo, de tentar gerar mais lucro, mais emprego, era uma forma de usar o mercado para tentar colocar a instituição pública, o Estado público mais eficiente. Como eles falam, de certa forma, por um lado pode ser democrático ter sindicatos, mais direitos para os trabalhadores, mas por outro lado deixa o Estado público mais deficitário, correto? Esse é um lado que eles colocam que, querendo ou não, você tendo mais flexibilidade de condições de trabalho, você tem um reaquecimento da economia. Como, por exemplo, como nos Estados Unidos, que você tem essas condições, só que os Estados Unidos ele tem muitas questões econômicas e sociais diferentes do Brasil. Que é muito difícil nós atingirmos aquele modelo por várias questões históricas que não entrarei em discussão com vocês aqui. Na próxima aula a gente poderia explicar, né? Já na fundamentação teórica dos intelectuais contra a reforma trabalhista, eles vão dizer que a reforma, como Duque Franco vai dizer, é que a reforma torna mais os trabalhadores multifuncionais e polivalentes, sendo até uma reforma que coloca na sociedade sintomas de doença, destrutivas, porque não dá condições para o trabalhador ter uma perspectiva de futuro, um planejamento, não dá direitos, não dá tempo do trabalhador sequer descansar de forma suficiente, estabelecendo horas exorbitantes de produção do trabalho. Dessa forma, este novo modelo vem através de reestruturações no mercado, incluindo a terceirização e a flexibilidade das normas trabalhistas. E com isso, há a extinção do Ministério do Trabalho, pessoal. Consequentemente, né? Querendo ou não, ela não está separada de uma forma de dicotomia, ela está totalmente intercalada com os planos do governo da reforma trabalhista. E vocês pensam, mas quais são as funções do Ministério do Trabalho, né? O que cabe a ele fazer? Vamos ver lá então. Olha só. Com isso, sob as medidas de Bolsonaro, ao qual se refere a extinção do Ministério do Trabalho, ajudou a consolidar a reforma trabalhista para flexibilizar mais o mercado e enfraquecer os sindicatos que estão assegurados pelo Ministério, o qual está vinculado com a CLT, que é importante ressaltar, foi criado em 1943, né, no período Vargas. Período Vargas, que passou pelo Estado Novo, populista, aí depois extinguiu o Estado Novo, mas ainda com um populismo forte e com a ideia trabalhista forte, né? Do Estado, sob um Estado bastante protecionista e presente, né? Valorizando a produção nacional, as empresas nacionais, estatizando-as, algumas de certa forma. Havendo, então, pois o Ministério do Trabalho intervenciona de acordo com a Lei 13.500 de 2017, incluir políticas e diretrizes para a geração de emprego e renda de apoio ao trabalhador. Renda de emprego, por exemplo, geração de emprego como o Cine, ele tem essa função e está articulado com o Ministério do Trabalho. Voltando ao trabalhador, né? Políticas e diretrizes para a modernização das relações de trabalho, fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho escravo infantil, como também a aplicação das sanções privadas em normas legais ou coletivas, política salarial, formação e desenvolvimento profissional, fiscalização das normas de segurança e saúde no trabalho, políticas de imigração laboral, cooperativismo e associativismo urbanos. Consequentemente, quais são as intencionalidades do Estado com essas medidas?
De que forma a crise econômica impulsionou o Estado a tomar essa medida? Bom, guarda essa problematização, mas vamos pensar nessa extinção do Ministério do Trabalho. O que ela acarreta para a sociedade e qual a importância dela? Você extinguindo o Ministério do Trabalho, você permite que a exploração de trabalho infantil e trabalhos similares à escravidão. Você permite com que não há uma fiscalização do Ministério do Trabalho, tanto para abuso moral, para horas exorbitantes de trabalho. Você permite que há menos órgãos do Cine para geração de emprego. Você permite que há mais atraso de salários e descomprometimento de um salário estabelecido, ou seja, um patrão que não paga o que ele estabeleceu, ele acaba pagando menos. Então você dá mais poder para determinados empresários que não têm comprometimento com as leis do trabalho e nem respeito, muitas vezes. Então ela pode ser, de certa forma, ela pode, também lógico as intencionalidades, as medidas a serem tomadas da reforma trabalhista, né, para reaquecer a economia, mas por outro lado, você extinguindo todos os órgãos do Estado que asseguram o trabalho e a proteção, você acaba fazendo com que não há mais garantia de segurança para a massa, para o trabalhador brasileiro, né? Que não há uma fiscalização suficiente, uma segurança, digamos assim, que seria a melhor palavra para poder afirmar. Voltando à nossa problematização, consequentemente, quais são as intencionalidades do Estado com essas medidas? De que forma a crise econômica impulsionou o Estado a tomar elas? Bom, vamos parar por aqui, por enquanto. Grava essa problematização minha, toma um café, refresca um pouco a cabeça, que já já a gente vai voltar à nossa segunda parte para falar das intenções do Estado neoliberal e quais são os mecanismos que ele utilizou para poder administrar toda a situação. Beleza? Um abraço e até já!